então será que a BB Seguridade ainda vale a pena? Ou chegou a hora de vender tudo nessa empresa? Afinal de contas, é essa aqui que sempre foi uma das mais amadas quando a gente fala de distribuição de dividendos. Recentemente ali aprovando mais de 8 bi. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto em que ela está inserida. Como é que foram os últimos resultados da BBSE? Bom, se a gente olha puramente para a cotação, nos últimos 6 meses ela está subindo, 11,5%. Aí se a gente olha para os últimos 5 anos, ampliando o leque, é uma alta de 35%, assim, não é lá grande coisa, ainda mais com as últimas puxadas do Ibovespa. E aí, se a gente olhar a janela de 12 meses, a BBSE, ela tá caindo 2,8%, enquanto a Bolsa tá voando, na verdade, nesse mesmo período. E se a gente coloca um outro recorte ainda mais exclusivo, de abril até janeiro desse ano, ela cai 12%. É por isso, inclusive, que ela chama a atenção dos investidores, por também estar na sombra do Banco do Brasil ali, que no período parecido, de abril para cá, ela chegou a cair 30 e poucos por cento, nesse momento tá caindo ali cerca de 14%. E aí tá, o que é que explica esse resultado da BBSE, o que vem acontecendo? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Final de 2024, como é que estavam as ações da empresa? Ora, no fechamento daquele ano ali, ela teve um lucro líquido positivo, uma alta de 5% no lucro. Sim, não foi um resultado excepcional, mas também não foi um resultado ruim. Aí virou 2025. O primeiro trimestre foi considerado fraco pelo mercado, ela teve uma queda de lucro de 8% em relação ao final de 24. Mas aí o tempo foi passando. Ao longo de 2025, o lucro dela até melhorou, subindo 19% no fechamento do segundo tri. Só que foi justamente naquele momento que um ponto específico do resultado chamou a atenção negativa. Os prêmios emitidos pela Brasil Seguradora, esses especificamente demonstraram uma queda naquele resultado. São justamente esses prêmios que são basicamente o coração da empresa. Por causa disso, a gente já viu um impacto direto no preço. Aí, próximo resultado, terceiro trimestre de 2025, ela ainda apresentou mais uma alta de lucro, de 13%, inclusive batendo o maior lucro trimestral da história dela. Principalmente por causa de um aumento do saldo médio das aplicações financeiras e a alta da Selic, que acaba afetando positivamente uma empresa que é seguradora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, em linhas gerais, para a BB Seguridade, a gente ainda está aguardando o resultado do fechamento dela de 2025, que ainda não saiu de último trimestre. Ela basicamente começou o ano com um resultado meio minguado, assim, mais puxado para o negativo e foi melhorando ao longo do ano. Só que mesmo com tudo isso, já tem algumas opiniões saindo por aí comentando de uma possível seca nos dividendos da BB Seguridade. E não foi qualquer pessoa que falou isso, foram os analistas da JP Morgan que rebaixaram a ação para venda nesse momento. Principalmente por ver o papel em um cenário mais desafiador para os próximos trimestres. Segundo eles, o crescimento dos prêmios vai continuar fraco em 26 e 27. Muito ainda puxado por aquela queda dos prêmios da Brasil Seguridade que a gente demonstrou no resultado do segundo tri. Aí foi justamente nessa conclusão do mercado, começando a ver cenários mais negativos para a empresa, que surgiu uma dúvida muito comum. Ora, se o lucro subiu, inclusive bateu o recorde de lucro no último trimestre divulgado, que foi o terceiro de 2025, como é que pode essa empresa estar em queda e com um cenário negativo pelo mercado? E aí a resposta para isso vem de 3 grandes riscos que estão mapeados ali por trás. O primeiro deles é o risco do tombo do seguro rural. Porque pensa comigo, se a BB Seguridade ela tem uma sinergia com o Banco do Brasil e ela acaba aproveitando os clientes do banco para oferecer os serviços dela de seguro, e se o Banco do Brasil é muito forte no agro, é natural que os seguros do agronegócio sejam um core business muito importante para a BB Seguridade. Para vocês terem noção, hoje a empresa detém quase 64% do mercado de seguro desse nicho. Só que o grande problema é que as vendas do seguro agrícola basicamente derreteram de 2025 para cá. A gente já falou sobre isso em um vídeo onde a gente detalhou o caso do Banco do Brasil, onde os agricultores machucados pela dificuldade em ter boas margens nesse setor nos últimos 2 anos tiveram que pedir vários empréstimos, inclusive ao Banco do Brasil, ficaram inadimplentes nesses empréstimos por causa de dificuldade financeira. E uma das consequências disso é que eles estão virando o ano de 2026 abrindo mão de alguns custos operacionais. Entre eles, o custo de fazer seguros em todas as partes das terras deles. E aí o que é que acontece com isso? Por parte do agricultor, ele tem mais risco, já que ele não está com a área dele toda segurada. A gente falou sobre isso. E aí, por parte da BB Seguridade, ela acaba vendendo menos também nesse momento. De 2025, os prêmios da Brasil Seg mostraram queda de 7,9%, muito puxado pelo agro. Então, esse problema com o seguro rural afeta e é um risco para a empresa. Outro ponto importante que o mercado está olhando é o lucro da seguradora, que ainda está inflado pela Selic mais alta nesse momento. E para entender isso aqui, a gente precisa lembrar como é que funciona o business, o negócio de uma seguradora. O que é que acontece? A empresa que vende seguros, ela vende para você um seguro, né? Beleza. Aí ela te entrega uma segurança por um período de tempo determinado e em alguns casos específicos. Caso alguma coisa aconteça,
ela te garante que ela vai chegar junto ali e vai te entregar aquele valor de cobertura que vocês acordaram. Em troca disso, o cliente vai te pagar uma parcela mensal, semestral ali, depende do acordo. Beleza, todo mundo entende como é que isso funciona. Da parte de dentro, operacional da seguradora, o que é que acontece na prática? Ela recebe muito dinheiro dos seus clientes, mês após mês, mas isso não quer dizer que ela tenha que cobrir sinistros o tempo inteiro. Ela não tem desembolso de caixa a cada momento. E é por isso que boa parte da rentabilidade de uma seguradora, ela vem da aplicação desse dinheiro que você está colocando no meu caixa. Pensa comigo, eu já calculei todos os riscos ali que eu posso ter, coloquei isso no preço do meu seguro e o dinheiro que eu tenho de caixa aqui, eventualmente para pagar um sinistro ou outro, ele está investido, rendendo juros nesse período. E é justamente essa reserva financeira que acaba se beneficiando de uma Selic que está em um dos patamares mais altos dos últimos 20 anos. E como o próprio Banco Central já vem sinalizando o corte de juros daqui para frente, a gente vai começar a ver um efeito de menor resultado financeiro na BBCE. Para você ter uma noção, cada corte de 1 ponto percentual na Selic representa um impacto negativo de aproximadamente 100 milhões nos lucros da BB Seguridade. E aí, se isso acontecer, o lucro por ação, que hoje está em R$ 4,50 mais ou menos, tende a cair, pelo menos nessa linha daqui para frente. Então esse é um segundo risco. Mas ainda tem um terceiro risco que entra na conta da BB Seguridade nesse momento, que é o de dependência estatal dos contratos. Esse que é um risco que é mapeado há muito tempo. E, inclusive, às vezes, é a maior objeção para os investidores comprarem BB Seguridade. Porque lembrando a composição acionária aqui, a BB Seguridade é controlada pelo Banco do Brasil, que detém mais de 66% das ações. E isso, obviamente, traz o eterno risco da ingerência política. Além disso, a empresa tem uma grande dependência da rede comercial do Banco do Brasil. É assim que ela consegue vender os seus seguros, inclusive num contrato de exclusividade que vence somente em 2033. E aqui entra onde o mercado ainda enxerga esse risco batendo. Mesmo sabendo que esse contrato de exclusividade de venda vence em 2033, a atuação executiva das duas empresas não parece ter nenhuma pressa para pensar em renovação de contratos ou em alguma solução após esse período de 2033. Então, se isso acontecer, esse contrato acabar e nada vier pela frente, isso pode sim afetar a força comercial que a BB Seguridade tem. Quem lembra do caso da corretora de seguro Wiz há um tempo atrás? Ela tinha algo parecido, um contrato com a Caixa que depois deixou de existir. A empresa teve que dar os pulos dela ali, mas isso afetou, obviamente, a performance da empresa na bolsa. Beleza, então aqui a gente entende como é que o lucro da empresa continua em alta, mas quais são os riscos que o mercado está enxergando para frente para bater na cotação nesse momento. Dito tudo isso, Felipe, como é que eu sei se faz sentido comprar a empresa, se não faz? Porque se a gente olha para os números dela, tem vários números que chamam atenção ainda, como o próprio dividend yield acima de 11%, um preço sobre lucro que está na casa dos 8%, além de um crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, crescendo numa taxa de 18% de forma composta ano a ano. Se a gente olha exclusivamente para o histórico do preço sobre lucro da empresa, a gente vê que ele está num dos patamares mais baratos da história. Esse patamar de 8 é bem menor do que a gente já viu em outros períodos, como 2021 e 2017, por exemplo. Além disso, a consistência dos lucros da BB Seguridade chama atenção. Uns 10 anos, ela sempre apresentou lucros relativamente consistentes. Agora, se você é clubista há mais tempo, se você nos acompanha na nossa filosofia de investir, você deve lembrar que a gente não gosta de ficar divergindo em termos de um critério tá bom, outro tá ruim, tem uma narrativa de mercado. Não, a gente pega uma estratégia que consolide sempre os mesmos critérios para avaliar todas as empresas da bolsa e entender se aquela ali específica está no momento de compra ou de venda. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem duas estratégias principais para pensar em investimento em ações. A primeira delas é a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que visa comprar empresas com o preço atual de mercado abaixo do que elas realmente valem. Para isso, a gente usa alguns múltiplos estratégicos de análise de empresas, como o fluxo de caixa sobre o Enterprise Value, a geração de caixa do EBIT sobre o Enterprise Value e o patrimônio líquido sobre a capitalização, o valor de mercado da companhia. Assim, a gente encontra as 20 empresas mais baratas da bolsa que, só por investir desse jeito, demonstram um resultado muito acima do índice Bovespa nos últimos 20 e poucos anos. E pro caso do Banco do Brasil Seguridade, o que a gente vê é, esse momento, a seguradora elencando a posição número 60 do ranking das ações mais baratas da bolsa, colocando ela ali mais distante das 20 mais baratas e, por isso, no nosso ponto de vista, para quem quer comprar ações baratas, essa não é uma boa empresa nesse momento. Felipe, quer dizer que se a cotação cair ainda mais, os resultados se mantiverem, ela vai continuar sendo uma empresa ruim, uma empresa cara? Na verdade, não. Uma estratégia sistemática como essa, ela não tem apego a nenhuma empresa específica. Se houver algum momento em que a BB Seguridade mudar todo o seu cenário, os resultados melhorarem, mas os preços não, é natural que ela fique, aí sim, muito mais barata e entre numa carteira sistemática como essa. Essa é a beleza de investir de forma totalmente desapegada e racional. Agora, tem gente que prefere investir em uma estratégia
estratégia que foque muito mais em dividendos, que tenha um fluxo constante de geração de renda na sua carteira todos os meses, que te pague um salário de renda passiva muito mais alto do que quem investe em ações baratas, mesmo que você abra mão de um potencial de retorno de uma estratégia assim no longo prazo. E aí, nesse caso, a gente utiliza a estratégia da máquina de dividendos, que busca comprar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa, sempre através de filtros que procuram empresas que realmente têm potencial de pagamento de dividendos, como aquelas que estão com um payout controlado, ou seja, demonstre realmente uma ênfase em distribuir dividendos consistentes. Aquelas empresas que estão com lucro positivo, uma empresa que dá prejuízo, ela não pode ser uma boa pagadora de dividendos. Então, todas as que não têm um lucro positivo não entram nem na observação da estratégia. Além disso, a gente busca sempre empresas com crescimento de lucro positivo dos últimos 3 anos, que inclusive é o caso da BB Seguridade. O lucro líquido dela, pelo menos nos dados que temos até agora, ele é bem crescente nos últimos 3 e inclusive nos últimos 5 anos. Nesse critério, ela dá check da máquina de dividendos. E aí, por fim, a gente busca comprar as 10 empresas com o maior dividend yield ponderado dos últimos 36 meses. Ela precisa se mostrar uma pagadora consistente num período de médio prazo de 3 anos. E foi investindo assim que a máquina de dividendos entregou um resultado muito acima do que o seu benchmark, nesse caso é o IDIV, o índice das empresas da bolsa com maiores dividendos, onde a máquina de dividendos teve um retorno praticamente 3 vezes maior, com o gráfico que está aqui na tela para você. E aí, quando a gente olha exclusivamente para a máquina de dividendos, a gente vê sim a BB Seguridade dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa nesse momento. Então, perceba que a decisão de comprar ou de vender um ativo, ele depende exclusivamente da tua estratégia. Nesse caso, a gente está falando de uma empresa que está servindo nesse momento para fluxo de dividendos, mas não está barato o suficiente. O grande ponto que fica é qual dessas duas estratégias faz sentido para o teu perfil de investidor. Uma delas, as duas, nenhuma, qual é o melhor caminho a seguir? E aí, se essa for a tua dúvida, eu preciso te dizer que daqui para frente, em 2026, o que você precisa é ter mais clareza de como você tem que estruturar a tua carteira de investimento. E foi por isso que a gente resolveu liberar para todos vocês um novo plano de investimentos, feito de forma completamente personalizada e gratuita, para você criar um portfólio de investimentos que tenha capacidade de até dobrar o teu potencial de retorno. Se você quiser receber um novo plano de investimentos como esse de forma totalmente gratuita, eu sugiro que você clique num botão que vai aparecer aqui embaixo ou em algum lugar dessa tela. Dito tudo isso, eu te mostrei como é que tá a BB Seguridade, quais são os pontos de risco que o mercado ainda vê e como é que a gente gosta de decidir a hora certa de comprar ou de vender uma empresa. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse aqui e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.